Olá pessoal, tópico de hoje, limite exponencial fundamental. O limite exponencial fundamental ele vai ter essa estrutura. Quando eu tenho limite de alguma coisa tendendo ao mais infinito, e a estrutura da função é essa, 1 mais 1 dividido por n, tudo isso elevado à potência n. Então percebo, é alguma coisa tendendo ao infinito, na função é 1 mais 1 sobre essa mesma variável n, tudo elevado a essa mesma potência n. Então a essência é essa, tá? Tem que ser 1, tem que ser 1 dividido por n, com o positivo, e o mesmo cara que está aqui no denominador tem que aparecer aqui no expoente. Então, quando a gente tiver essa estrutura, uma expressão com um limite tendendo ao mais infinito, o resultado vai dar e, aquele mesmo e que a gente já viu lá no pré-cálculo, tá? Aproximadamente 2,7, que é um número semelhante ao π, um número irracional, tá? O que vai pegar nesses limites? A gente vai usar muito as propriedades de potência, então tudo que a gente viu lá no pré-cálculo, especialmente essas quatro que eu destaquei aqui para vocês. Bases iguais sendo multiplicadas, conserva a base, somos expoentes. Se eu elevei uma base numa potência e elevei a uma nova potência, a gente multiplica esses expoentes. Um expoente negativo significa inverte a base dessa fração. Então, a na menos m é 1 dividido por a na m. E um expoente fracionário, a na p sobre q, esse denominador da fração vira um índice de raiz. Fica a na p dentro de uma raiz quiésima. Vai ser importante a gente determinar, observar que essas propriedades são válidas tanto saindo da esquerda para a direita, quanto o contrário, saindo da direita para a esquerda. Por exemplo, se eu tenho uma base com dois expoentes sendo somados, eu posso reescrever isso daqui como sendo a multiplicação de duas bases iguais. Se eu tenho base com expoentes sendo multiplicados, eu posso reescrever isso daqui como sendo uma potência de potência, tá? Então entendam, consigam ler isso daqui tanto da direita para a esquerda, assim como da esquerda para a direita, ou melhor, ao contrário, inverti os valores aqui no momento da fala. Mas essa é a essência, certo? Então veja que, nesse nosso primeiro exemplo, nós temos um limite de x tendendo ao mais infinito, 1 mais 1 sobre x elevado a 2x. Veja que está muito parecido com a estrutura do limite fundamental. O x está tendendo ao mais infinito, é 1 mais 1 sobre x. O expoente, que teria que ser um próprio x, ele está aparecendo como um 2x aqui. Então, se não fosse esse 2 que está aparecendo aqui, isso daqui seria já a estrutura do nosso limite fundamental e eu poderia colocar o e direto como resposta. Então, o que nós temos que fazer é dar um jeito de tirar esse 2 daqui. E aí que entram as propriedades de potência. Veja que a gente tem uma multiplicação de dois expoentes, o 2 com o x. Então, uma multiplicação de dois expoentes eu posso reescrever como sendo potência de potência. E é isso que nós vamos fazer então. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o limite de x ao mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x e tudo isso elevado ao quadrado, porque potência de potência multiplica os expoentes e a gente voltaria para isso aqui. Então, eu fiz aquele retorno, olhando da direita para a esquerda lá nas propriedades. O que é uma multiplicação de expoente, eu reescrevi como potência de potência. E aí, pelas propriedades de limite, limite de alguma coisa num expoente é a mesma coisa que calcular o limite só da função de dentro e depois elevar a esse expoente. Então, isso fica o limite de x ao mais infinito de 1 mais 1 sobre x na x, depois de achado o resultado, elevado ao quadrado. E é aí que é a grande sacada. Aqui apareceu exatamente a estrutura do limite exponencial fundamental. É 1 mais 1 sobre x elevado a x, x está tendendo ao mais infinito, isso daqui vai dar e como resposta. Então, o que está aqui dentro é e elevado ao quadrado. E ao quadrado é o próprio e ao quadrado, e isso daqui é o resultado desse limite então. Então o que a gente vai ter que fazer sempre é olhar para a estrutura do enunciado, ver o que está diferente do limite exponencial fundamental e tentar fazer algum tipo de manipulação para surgir na estrutura do fundamental.